indivíduo na sociedade. Emma Goldman. A dúvida reina no espírito dos homens, porque a nossa civilização treme nas suas bases. As instituições atuais não inspiram mais confiança, e os mais inteligentes compreendem que a industrialização capitalista vai ao encontro dos próprios fins, que ela entendeu empreender. O mundo não sabe como sair disso. O parlamentarismo e a democracia fraquejam, e alguns acreditam encontrar uma salvação optando pelo fascismo ou por outras formas de governos fortes. Do combate ideológico mundial sairão soluções para os problemas sociais urgentes que se colocam atualmente: crises econômicas, desemprego, guerra, desarmamento, relações internacionais e etc. Ora, é destas soluções que dependem o bem-estar do indivíduo e o destino da sociedade humana. O Estado, o governo com suas funções e poderes, torna-se assim o centro de interesses do homem que reflete. Os desenvolvimentos políticos que se têm dado em todas as nações civilizadas levam-nos a colocar estas questões. Queremos um governo forte? Deveremos preferir a democracia e o parlamentarismo? O fascismo, de uma forma ou de outra, a ditadura, quer seja monárquica, burguesa ou proletária, oferecerão soluções para os males ou para as dificuldades que assaltam a nossa sociedade? Por outras palavras, conseguiremos fazer desaparecer as taras da democracia com a ajuda de um sistema ainda mais democrático? Ou antes deveremos resolver a questão do governo popular com a espada da ditadura? A minha resposta é: nem com um, nem com a outra. Eu sou contra a ditadura e o fascismo. Oponho-me aos regimes parlamentares e às chamadas democracias políticas. Foi com razão que se falou do nazismo como de um ataque contra a civilização. Poder-se-ia dizer o mesmo de todas as formas de ditadura, de opressão e de coação. Vejamos o que é civilização. Todo progresso foi essencialmente marcado pelo aumento das liberdades do indivíduo em desfavor da autoridade exterior, tanto no que respeita à sua existência física, como política ou econômica. No mundo físico, o homem progrediu até submeter as forças da natureza e utilizá-las em seu próprio proveito. O homem primitivo dá os seus primeiros passos na estrada do progresso assim que consegue fazer brotar o fogo, reter o vento e captar a água, ultrapassando-se a si próprio. Que papel tiveram a autoridade ou o governo neste esforço de melhoramento, de invenção e descoberta? Nenhum. Ou antes, nenhum que fosse positivo. É sempre o indivíduo que consegue o êxito apesar, geralmente, das proibições, das perseguições e da intervenção da autoridade, tanto humana como divina. Do mesmo modo, do domínio político, o progresso consiste em afastar-se cada vez mais da autoridade do chefe da tribo, do clã, do príncipe e do rei, do governo e Estado. Economicamente, o progresso significa mais bem-estar para um número sempre crescente. E culturalmente é o resultado de tudo o que se consegue para além disso: independência política, intelectual e psíquica, cada vez maior. Nesta perspectiva, os problemas de relação entre o homem e o Estado revestem um significado completamente novo. Não se trata mais de saber se a ditadura é preferível à democracia, se o fascismo italiano é superior ou não ao hitlerismo.
Uma questão muito mais vital se coloca, então, a nós. O governo político, o Estado, será proveitoso à humanidade? E qual é a sua influência sobre o indivíduo? Que coisa senão um amontoado de indivíduos? O homem foi sempre, é necessariamente a única fonte, o único motor de evolução e de progresso. A civilização é o resultado de um combate contínuo do indivíduo ou dos agrupamentos de indivíduos contra o Estado e até contra a sociedade, isto é, contra a maioria hipnotizada pelo Estado e submetida ao seu culto. As maiores batalhas a que o homem se entregou foram contra os obstáculos e as desvantagens artificiais que ele próprio criou e que lhe paralisaram o seu desenvolvimento. O homem humano foi sempre deturpado pelas tradições, os costumes, a educação mentirosa e injusta, distribuídos para servir os interesses dos que detêm o poder e gozam de privilégios, isto é, para servir o Estado e as classes dominantes. Este conflito incessante dominou a história da humanidade. Pode dizer-se que a individualidade é a consciência do indivíduo de ser o que é e de viver esta diferença. É um aspecto inerente a todo ser humano e um fator de desenvolvimento. O Estado e as instituições sociais fazem-se e desfazem-se, enquanto que a individualidade permanece e persiste. A parte central da essência da individualidade é a expressão, o senso da dignidade e da independência. Eis o seu terreno predileto. A individualidade não é o conjunto de reflexos impessoais e mecânicos que o Estado considera como o indivíduo. O indivíduo não é somente a soma da hereditariedade do meio ambiente, da causa e do efeito. É isso, mas também muito mais. O homem vivo não pode ser definido. Ele é fonte de toda a vida e de todos os valores. Ele não é uma parte disto ou daquilo, é um todo individual, um todo que evolui e se desenvolve, mas que permanece, entretanto, um todo constante. A individualidade, assim descrita, não tem nada de comum com as diversas concepções do individualismo, e principalmente com aquele que chamarei individualismo de direita à americana, que não é senão uma tentativa disfarçada de conter e de vencer o indivíduo na sua singularidade. Este dito individualismo, que sugere fórmulas como livre empresa, modo de viver americano, arrivismo e sociedade liberal, é o deixa-fazer econômico e social. A exploração das massas pelas classes dominantes com a ajuda da velhacaria legal, a degradação mental e o doutrinamento sistemático da mentalidade servil, processo conhecido pelo nome de educação. Esta forma de individualismo corrupto e viciado, autêntica camisa de forças da individualidade, reduz a vida a uma corrida degradante pelos bens materiais, pelo prestígio social, e pela sua suprema sabedoria exprime-se numa frase: cada um por si, e maldito seja o último. Inevitavelmente, o individualismo de direita dá como resultado a escravatura moderna, as distinções sociais aberrantes e conduz milhões de pessoas. Inevitavelmente, o individualismo de direita dá como resultado a escravatura moderna, as distinções sociais aberrantes e conduz milhões de pessoas à sopa popular. Aquele individualismo é o dos senhores, enquanto que o povo é arregimentado numa casta de escravos para servir um punhado de super-homens egocêntricos. A América é, sem dúvida, o melhor exemplo desta forma de individualismo, sob o nome do qual a tirania política e a opressão social são elevadas à categoria de virtudes.
Ao mesmo tempo que a maior aspiração, a menor tentativa de vida mais livre e mais digna serão imediatamente consideradas como anti-americanismo, intolerável e condenadas sempre na base deste mesmo individualismo. Houve um tempo em que o Estado não existia. O homem viveu em condições naturais, sem o Estado nem governo organizado. As pessoas viviam agrupadas em pequenas comunidades de algumas famílias, cultivando a terra e dedicando-se à arte e ao artesanato. O indivíduo e mais tarde a família era a célula base da vida social. Cada um era livre e igualado ao seu vizinho. A sociedade humana desta época não era um Estado, mas sim uma associação voluntária, onde cada um beneficiava da proteção de todos. Os mais velhos e os membros mais experimentados do grupo eram os guias e conselheiros. Eles ajudavam a resolver os problemas vitais, o que não significa governar e dominar o indivíduo. Só mais tarde é que se vê aparecer governo político e Estado, consequências do desejo dos mais fortes de tomarem vantagem sobre os mais fracos, de alguns contra o maior número. O Estado eclesiástico ou secular serviu então para emprestar uma aparência de legalidade e de direito aos danos causados por alguns, a maioria. Esta aparência de direito era o meio mais cômodo de governar o povo, porque o governo que não pode existir sem o consentimento do povo, consentimento verdadeiro, tácito ou simulado. O constitucionalismo e a democracia são as formas modernas deste consentimento pretendido, inoculado, por aquilo que se chama educação, verdadeiro doutrinamento público e privado. O povo consente porque é convencido da necessidade da autoridade. Inculcam-lhe a ideia de que o homem é mau, virulento e demasiado incompetente para saber o que é bom para si. É a ideia fundamental de qualquer governo e de toda opressão. Deus e Estado só existem por serem apoiados por esta doutrina. Todavia, o Estado não é senão um nome, uma abstração. Como outras concepções do mesmo tipo, nação, raça, humanidade, ela não tem realidade orgânica. Chamar ao Estado um organismo é uma tendência doentia de fazer de uma palavra um feitiço. A palavra Estado designa o aparelho legislativo e administrativo, que trata de certas questões humanas, a maior parte das vezes, mal. Ela não contém nada de sagrado, de santidade ou de misterioso. O Estado não tem consciência nem está encarregado de uma missão moral, mais do que estaria uma empresa comercial encarregada de explorar uma mina de carvão ou uma linha de trem. O Estado não tem mais realidade do que os deuses ou os diabos. Tudo isto não é mais que reflexos, criações do espírito humano, porque o homem, o indivíduo, é a única realidade. O Estado não é senão a sombra do homem, a sombra do seu obscurantismo, da sua ignorância e do seu medo. A vida começa e acaba no homem, no indivíduo. Sem ele, nada de raça, nada de humanidade, nada de Estado, até mesmo nada de sociedade. É o indivíduo que vive, respira e sofre. Ele desenvolveu-se e progride, lutando continuamente contra o feiticismo que alimenta em virtude das suas próprias invenções, e em particular do Estado. A autoridade religiosa edificou a vida política à imagem da Igreja. A autoridade do Estado, ou seja, os direitos dos governantes vinham do alto. O poder como a fé era de origem divina. Os filósofos escreveram espessos livros provando a santidade do Estado, chegando por vezes ao ponto de lhe darem o privilégio da infalibilidade. Alguns propagaram a opinião demente que o Estado é supra-humano, que é a realidade suprema, o absoluto.
A investigação era uma blasfêmia. A servidão era a mais elevada das virtudes. Graças a tais princípios, chega-se a considerar certas ideias como evidências sagradas, não por a verdade ter sido demonstrada, mas por as repetirem sem cessar. Os progressos da civilização são essencialmente caracterizados pelo pôr-se em questão o divino e o mistério, o pretenso sagrado e a verdade eterna. É a eliminação gradual do abstrato ao qual se substitui pouco a pouco o concreto, ou seja, os fatos ganham terreno ao imaginário, o saber à ignorância, a luz à obscuridade. O lento e difícil processo de libertação do indivíduo não se realizou com a ajuda do Estado, pelo contrário, foi encetando um combate ininterrupto e sangrento que a humanidade conquistou o pouco de liberdade e de independência de que dispõe, arrancado das mãos dos reis, dos czares e dos governos. A personagem heróica deste longo Gólgota é o homem. Sozinho ou unido a outros, é sempre o indivíduo que sofre e combate as opressões de toda a espécie. As potências que o escravizam e o degradam. Mas ainda, o espírito do homem, do indivíduo, é o primeiro a revoltar-se com a injustiça e o aviltamento, o primeiro a conceber a ideia de resistência às condições nas quais ele se debate. O indivíduo é o gerador do pensamento libertador e também do ato libertador. E isso não diz respeito somente ao combate político, mas a toda a variedade dos esforços humanos em qualquer momento e em toda a parte. É sempre o indivíduo, o homem, com a sua pujança de caráter e a sua vontade de liberdade, que abre a via do progresso humano e transpõe os primeiros passos para um mundo melhor e mais livre, em ciências, em filosofia, no domínio das artes como no da indústria. O seu gênio eleva-se até os cumes, concebe o impossível, materializa o seu sonho e comunica o seu entusiasmo aos outros, que se envolvem por seu turno na amálgama. No domínio social, o profeta, o visionário, o idealista, que sonha com o mundo segundo seu coração, ilumina a estrada das grandes realizações. O Estado, o governo, sejam quais forem a forma, o caráter ou a tendência, quer seja autoritário ou constitucional, monárquico ou republicano, fascista, nazi ou bolchevique, é pela sua própria natureza conservador, estático, intolerante e oposto à mudança. Se ele evolui positivamente, às vezes, é por submetido a pressões suficientemente fortes, ser obrigado a operar a mudança que se lhe impõe, pacificamente por vezes, brutalmente o mais das vezes, isto é, pelos meios revolucionários. Além disso, o conservadorismo inerente à autoridade sob todas as suas formas torna-se inevitavelmente reacionário. Duas razões para isso. A primeira é que é natural para o governo, não somente, resguardar o poder que detém, mas também o de reforçar, de o expandir e de o perpetuar no interior e no exterior das suas fronteiras. Quanto mais forte é a autoridade, quanto maior é o Estado e os seus poderes, mais intolerável será para ele a autoridade similar ou um poder político paralelo. A psicologia governamental impõe uma influência e um prestígio em constante aumento, nacional e internacionalmente, e ela aproveitará todas as ocasiões para engrandecer. Os interesses financeiros e comerciais que sustentam o governo que os representa e serve motivam esta tendência. A razão de ser fundamental de todos os governos sobre a qual os historiadores antigos fechavam os olhos voluntariamente é hoje tão evidente que os próprios professores não podem mais ignorá-la.
O outro fator que obriga os governos a um conservadorismo cada vez mais reacionário é a desconfiança inerente que ele empresta ao indivíduo, o temor da individualidade. O nosso sistema político e social não tolera o indivíduo com a sua necessidade constante de inovação. É, portanto, no estado de legítima defesa que o governo oprime, persegue, pune e às vezes mata o indivíduo, ajudado nisso por todas as instituições cujo fim é preservar a ordem existente. Ele recorre a todas as formas de violência e é apoiado pelo sentimento de indignação moral, da maioria contra o herético, o dissidente social, o rebelde político. Esta maioria quem inculcou desde há séculos o culto do Estado, que foi criada na disciplina, na obediência e na submissão ao respeito da autoridade, cujo eco se faz sentir em casa, na escola, na igreja e na imprensa. O maior baluarte da sociedade é a uniformidade. A menor divergência de opinião torna-se neste momento o pior dos crimes. A mecanização em grande escala da sociedade atual arrasta a um acréscimo de uniformização. Encontramo-la por todo o lado, presente nos hábitos, gostos, na escolha do vestuário, nos pensamentos, nas ideias. No entanto, é no que se convencionou chamar de opinião pública que se encontra o concentrado mais aflitivo. Bem poucos têm coragem de se lhe opor. Aquele que recusa submeter-se é no mesmo instante bizarro, diferente, suspeito, fomentador de perturbações no seio do universo estagnado e confortável da vida moderna. Ainda mais do que a autoridade constituída é, sem dúvida, a uniformidade social que acabrunha o indivíduo. O próprio fato dele ser único, diferente, separa-o e torna estranho à sua terra natal e até mesmo ao seu lar. Às vezes, mais do que o expatriada cujos pontos de vista coincidem geralmente com os dos indígenas. Para um ser humano sensível, não é suficiente encontrar-se no seu país de origem para se sentir em casa, apesar do que isso pressupõe de tradições, de impressões e de lembranças de infância, tudo coisas que nos são caras. É muito mais importante encontrar uma certa atmosfera de pertença, de ter consciência de aderir fortemente com as pessoas e o meio ambiente para se sentir em casa, quer se trate de relações familiares, de relações de vizinhança, ou daquelas que se possuem na região mais vasta que se chama vulgarmente o seu país. O indivíduo capaz de se interessar pelo mundo inteiro nunca se sente tão isolado, tão incapaz de partilhar os sentimentos à sua volta, senão quando se encontra no seu país de origem. Antes da guerra, o indivíduo tinha pelo menos a possibilidade de escapar ao acabrunhamento nacional e familiar. O mundo parecia aberto às descobertas, às aspirações e às suas necessidades. Hoje, o mundo é uma prisão e a vida uma pena de detenção perpétua para resgatar na solidão. Isso é ainda mais verdade depois da vinda da ditadura, quer da direita, quer da esquerda. Friedrich Nietzsche qualificava o Estado de monstro frio. Como qualificaria ele a besta hedionda escondida sob o manto da ditadura moderna? Não que o Estado tenha cedido alguma vez um campo de ação muito grande ao indivíduo, mas os campeões da nova ideologia estatal não lhe concedem mais o próprio pouco que ele dispunha. O indivíduo é nada, clamam eles. Só a coletividade conta. Eles querem nada menos que a submissão total do indivíduo para satisfazer o apetite insaciável do seu novo Deus. Curiosamente, é no seio da inteligência britânica e americana que encontramos os mais ferozes advogados da nova causa. Neste momento, ei-los aferrados à ditadura do proletariado, somente em teoria, claro,
porque na prática eles ainda preferem beneficiar de algumas liberdades que lhes concede nos seus países respectivos. Eles vão à Rússia para visitas curtas ou no papel de agentes da revolução, mas eles sentem-se mais seguros mesmo assim em suas casas. Aliás, talvez não seja somente a falta de coragem que retém estes bravos britânicos e americanos nos seus próprios países. Eles sentem, talvez, inconscientemente que o indivíduo continua a ser a coisa fundamental de qualquer associação humana, e que por mais oprimido e perseguido que seja, é ele que vencerá a longo prazo. O gênio do homem, que não é outra coisa senão um modo diferente de qualificar a personalidade e a sua individualidade, abre caminho através do labirinto de doutrinas, através das espessas paredes da tradição e dos costumes, desafiando os tabus, enfrentando a autoridade, afrontando o ultraje e o cadafalso, para ser tido por vezes como profeta e mártir pelas gerações seguintes. Sem este gênio do homem, sem a sua individualidade inerente e inalterável, nós estaríamos ainda a percorrer as florestas primitivas. Pedro Kropotkin mostrou os resultados fantásticos que se podem esperar logo que esta força, que é a individualidade humana, opera em cooperação com outras. O grande sábio pensador anarquista atenuou deste modo, biológica e socialmente, a influência da teoria darwiniana acerca da luta pela existência. Na sua notável obra Apoio Mútuo, Kropotkin mostra que o reino animal, como na sociedade humana, a cooperação, por oposição às lutas internas, opera no sentido da sobrevivência e da evolução das espécies. Ele demonstra que, ao contrário do estado devastador e onipotente, somente a entreajuda e a cooperação voluntária constituem os princípios básicos de uma vida livre, fundamentada no individualismo e na associação. De momento, o indivíduo não é senão um peão sobre o tabuleiro de xadrez da ditadura, e entre as mãos dos fanáticos do individualismo, a americana. Os primeiros procuram mutuamente uma desculpa no fato de estarem perseguindo um novo objetivo. Os segundos não pretendem sequer ser inovadores. De fato, os zeladores desta filosofia reacionária nada aprenderam e nada esqueceram. Eles contentam-se em vigiar a sobrevivência da ideia de um combate brutal pela existência, mesmo que a necessidade deste combate tenha desaparecido por completo. É evidente que este é perpetuado exatamente por ser inútil. A chamada sobreprodução não é disso prova? Não é a crise econômica mundial a eloquente demonstração de que este combate pela existência não deve à sua sobrevivência, senão à cegueira dos defensores do cada um por si, com o risco de assistir à autodestruição do sistema? Uma das características loucas desta situação é a ausência de relação entre o produtor e o objeto produzido. O operário médio não tem qualquer contato profundo com a indústria que o emprega. Fica estranho ao processo de produção do qual ele não passa de um maquinismo, e como tal, ele é substituível a todo momento por outros seres humanos também despersonalizados. O trabalhador que exerce uma profissão intelectual ou liberal, mesmo que ele tenha a vaga impressão de ser mais independente, é apenas melhor servido. Ele também não teve grande escolha, nem mais possibilidades de encontrar o próprio caminho no seu ramo de atividade, do que o seu vizinho trabalhador manual. Geralmente são as considerações materiais e algum desejo de prestígio social que determinam a orientação do intelectual. Vem juntar-se a isso a tendência para abraçar a carreira paternal, para se tornar professor, engenheiro, retomar o escritório de advogado ou de médico, etc.
porque a tradição familiar e a rotina não exigem nem grandes esforços, nem personalidade. Em consequência, a maioria das pessoas está mal inserida no mundo do trabalho. As massas prosseguem penosamente o seu caminho, sem procurar ir mais longe. Primeiro, porque as suas faculdades encontram-se entorpecidas por uma vida de trabalho e de rotina. E, em segundo lugar, é-lhes bastante necessário ganhar a vida. Encontra-se a mesma conjura nos círculos políticos, talvez com mais intimidade. Lá não há lugar para as livres escolhas, o pensamento ou a atividade independentes. Lá não se encontra senão marionetes apenas boas para votar e pagar impostos. Os interesses do Estado e os do indivíduo são fundamentalmente antagônicos. O Estado e as instituições políticas e econômicas que ele fundou só podem sobreviver moldando o indivíduo de modo que ele sirva os seus interesses. Eles criam-no, portanto, no respeito pela lei e pela ordem, ensinam-lhe a obediência, a submissão e a fé absoluta na sabedoria e na justiça do governo. Eles exigem, antes de mais, o sacrifício total do indivíduo, assim que o Estado tem disso necessidade em caso de guerra, por exemplo. O Estado tem os seus interesses como superiores aos da religião e de Deus. Nos seus escrúpulos religiosos ou morais, ele pune até o indivíduo que recusa combater o seu semelhante, porque não há individualidade sem liberdade, e a liberdade é a maior ameaça que pode pesar sobre a autoridade. O combate que guia o indivíduo em suas condições tão desfavoráveis costuma durar toda a sua vida. É tanto mais difícil quando não se trata para os seus adversários de saber se ele tem ou não razão. Não é nem o valor nem a utilidade do seu pensamento ou da sua ação que levanta contra si as forças do Estado e da opinião pública. As perseguições contra o inovador, o dissidente, o contestatário, sempre foram motivadas pelo receio de que a infalibilidade da autoridade constituída fosse colocada em questão e o seu poder fosse sabotado. O homem não conhecerá a verdadeira liberdade individual e coletiva senão quando se libertar da autoridade e da sua fé nela. A evolução humana não é mais que um penoso caminhar nesta direção. O desenvolvimento em si não é a invenção, nem a técnica. Rolar a 150 km a hora não é um sinal de civilização. É pelo indivíduo, verdadeira bitola social, que se mede o nosso grau de civilização. Pelas suas faculdades individuais, pelas suas possibilidades de ser livremente o que ele é, de se desenvolver e de progredir sem intervenção da autoridade coerciva e onipresente. Socialmente falando, a civilização e a cultura medem-se pelo grau de liberdade e pelas possibilidades econômicas de que desfruta o indivíduo, pela unidade e pela cooperação social e internacional, sem restrição legal, nem outro obstáculo artificial, pela ausência de castas privilegiadas, por uma vontade de liberdade e de dignidade humana. Em resumo, o critério de civilização é o grau de emancipação real do indivíduo. O absolutismo político foi abolido porque o homem se apercebeu, no decorrer dos séculos, que o poder absoluto é um mal destruidor. Mas o mesmo acontece com todos os poderes, quer seja o dos privilégios, do dinheiro, do padre, do político ou da chamada democracia. Pouco importa o caráter específico da coação, se ele veste a cor negra do fascismo, o amarelo do nazismo ou o vermelho pretensioso do bolchevismo. O poder corrompe e degrada tanto o senhor como o escravo. Quer este poder esteja nas mãos do ditador, do parlamento ou do soviete.
Porém, o poder de uma classe é mais pernicioso ainda que o do ditador, e nada é mais terrível do que a tirania da maioria. No decurso do longo processo histórico, o homem aprendeu que a divisão e a luta levam à destruição, e que a unidade e a cooperação fazem progredir a sua causa. Multiplicam as suas forças e favorecem o seu bem-estar. O espírito governamental, desde sempre, tenta vir ao encontro da aplicação social desta lição fundamental, exceto quando aí se trata do interesse do Estado. Os princípios conservadores e antissociais do Estado e da classe privilegiada que o apoia são os responsáveis por todos os conflitos que dirigem os homens, uns contra os outros. São cada vez mais numerosos os que começam a ver claro debaixo da capa da ordem estabelecida. O indivíduo já se deixa cegar menos pelos falsos brilhos dos princípios estatais e pelos benefícios do individualismo, preconizado pelas sociedades ditas liberais. Ele esforça-se por atingir as perspectivas mais amplas das relações humanas, que só a liberdade alcança. Porque a verdadeira liberdade não é um simples pedaço de papel intitulado Constituição, direito legal ou lei. E também não é uma abstração derivada desta outra irrealidade chamada Estado. Não é o ato negativo de ser libertado de qualquer coisa, porque essa liberdade não é senão a liberdade de morrer de fome. A verdadeira liberdade é positiva. É a liberdade em direção a qualquer coisa, a liberdade de ser, de fazer, e os meios dados para isso. Não pode tratar-se de um dom, mas de um direito natural do homem, de todos os seres humanos. Este direito não pode ser acordado ou conferido por nenhuma lei, nenhum governo. A necessidade, o desejo ardente, faz-se sentir em todos os indivíduos. A desobediência a todas as formas de coação é a sua expressão instintiva. Rebelião e revolução são tentativas mais ou menos conscientes e sociais. São as expressões fundamentais dos valores humanos. Para alimentar estes valores, a comunidade deve compreender que o seu mais sólido apoio, o mais durável, é o indivíduo. No domínio religioso, como no domínio político, fala-se de abstrações, crendo que se trata de realidades. Mas quando se vem tratar verdadeiramente de coisas concretas, parece que a maioria das pessoas é incapaz de lhes encontrar um interesse vital. É talvez porque a realidade é demasiado terra a terra, muito fria para acordar a alma humana. Só os assuntos diferentes, pouco comuns, aumentam o entusiasmo. Dito de outra forma, o ideal que faz saltar a faísca da imaginação e do coração humano. É preciso um pouco de ideal para fazer sair o homem da inércia e da monotonia da sua existência e transformar o vil escravo em personagem heróica. É aqui que intervém evidentemente o opositor marxista, cujo marxismo ultrapassa, aliás, o do próprio Marx. Para aquele, o homem não é senão uma figurinha nas mãos desta onipotência metafísica que se chama determinismo econômico, mais vulgarmente lutas de classes. A vontade do homem, individual e coletiva, a sua vida psíquica, a sua orientação intelectual, tudo isso conta bem pouco para o nosso marxista e não afeta em nada suas concepções da história humana. Nenhum estudante inteligente negaria a importância do fator econômico do progresso social e no desenvolvimento da humanidade. Nenhum estudante inteligente negaria a importância do fator econômico do progresso social e no desenvolvimento da humanidade. Mas só um espírito obtuso e obstinadamente doutrinário
se recusará a ver o papel importante da ideia enquanto concepção da imaginação e resultado das aspirações do homem. Seria em vão e desnecessário tentar comparar dois fatores da história humana. Nenhum fator pode ser considerado por si só como um fator decisivo do conjunto dos comportamentos individuais e sociais. Somos muito pouco avançados em psicologia humana. Talvez não saibamos nunca mesmo bastante para pesar e medir os valores relativos de este ou aquele fator dominante do comportamento humano. Formular tais dogmas nas suas conotações sociais não é senão um fanatismo. Apesar disso, ver-se-á uma certa utilidade no fato de esta tentativa de interpretação político-econômica da história provar a persistência da vontade humana e refutar argumentos dos marxistas. Felizmente, certos marxistas começam a ver que o seu credo não constitui toda a verdade. Afinal de contas, Marx era um ser humano, demasiado humano para ser infalível. As aplicações práticas do determinismo econômico na Rússia abrem, atualmente, os olhos dos marxistas mais inteligentes. Pode-se presenciar com efeito operarem-se reajustamentos aos níveis dos principais marxistas nas fileiras socialistas e até nas comunistas dos países europeus. Eles compreendem lentamente que a sua teoria não teve suficientemente em conta o elemento humano. Dimension, como o sublinha um jornal socialista. Por importante que ele seja, o fator econômico não é ainda suficiente para determinar por si só o destino de uma sociedade. A regeneração da humanidade não se alcançará sem a aspiração, a força energética de um ideal. Este ideal, para mim, é a anarquia, que não tem evidentemente nada a ver com a interpretação errônea que os adoradores do Estado e da autoridade têm aptidão para espalhar. Esta filosofia lança as bases de uma ordem social nova, fundada sobre as energias libertadas do indivíduo e a associação voluntária dos indivíduos libertadores. De todas as teorias, a anarquia é a única a proclamar que a sociedade deve estar ao serviço do homem e não o homem ao serviço da sociedade. O único fim legítimo da sociedade é o de acudir às necessidades do indivíduo e o de ajudar a realizar os seus projetos. Só então ela se justifica e participa no progresso da civilização e da cultura. Eu sei que os representantes dos partidos políticos e os homens que lutam selvaticamente pelo poder me classificarão de anacronismo incorrigível. Pois bem, eu aceito alegremente esta acusação. É para mim um conforto saber que a sua histeria é falha, de paciência, e que os seus elogios são sempre temporários. O homem deseja libertar-se de todas as formas de autoridade e de poder, e não serão os discursos fragorosos que os impedirão de quebrar sempre as suas grilhetas. Os esforços do homem devem prosseguir e prosseguir-se-ão.